Primeiro livro de Reis, capítulo 19, 1 a 18, por gentileza. Se você não trouxe a sua Bíblia, ela está ali projetada na tela. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou quase 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar, meus irmãos. Meus queridos, nós estamos estudando já por algumas semanas, passando pelos vales. Eu tenho ouvido comentários e mais comentários acerca dessas lições, e muitos comentários que vêm a mim dizem que as lições têm sido muito relevantes, muito importantes para o dia a dia dos irmãos. Eu acredito que Deus, na sua infinita sabedoria e graça, e como Senhor da igreja, Ele conduz todas as coisas. Hoje de manhã, quando eu acordei e me preparei, eu fiz uma pequena viagem hoje com o irmão Getúlio, eu fui fazer a minha devocional. E quando eu abri o meu livro de devocionais, eu me deparo com a história de Israel no deserto.
como Deus sustentou aquele povo no deserto. E os comentários do autor do texto que eu li hoje pela manhã dizia o seguinte: todos nós, em determinados momentos da vida, passamos por desertos, enfrentamos vales. Irmãos, essa era a minha devocional hoje de manhã, e eu ainda não sabia qual seria, e ela, justamente hoje, ela fala e reforça no meu coração a necessidade de pensar sobre esse tema, porque nossa igreja, que é uma bênção, principalmente na minha vida e na vida da minha família, vocês têm sido bênçãos para nós. Eu entendo e percebo que muitos irmãos sinceros, crentes convictos, têm passado por vales nessa igreja, têm enfrentado momentos de dificuldade, problemas, em várias áreas da vida. E não é à toa que o Senhor conduziu para que nós estudássemos essas lições essas últimas semanas. Para que nós possamos, mesmo em meio a todas as tribulações e vales que temos enfrentado, entender que o que Deus espera de nós é que continuemos a nossa marcha, que não olhemos para trás ou venhamos a desistir da nossa caminhada. Por isso eu gostaria de pensar nesta noite com você acerca de um homem de carne e ossos, um homem com fraquezas, um homem com dificuldades, que foi tremendamente usado por Deus na sua geração, um homem que, assim como Enoque, não provou a morte, ele foi elevado ao céu num redemoinho, ele foi elevado ao céu para a presença de Deus, não provou a morte, recebeu essa recompensa de Deus, porque foi um homem que andou com Deus e perseverou com Deus. Mas esse homem teve altos e baixos na sua vida. E se esse homem, desta magnitude, com esta fé incomparável, passou por esses momentos onde ele foi do ápice a uma situação de extrema dor, por que eu e você não passaríamos? Nós precisamos lutar contra essa teologia mentirosa que muitas vezes é pregada para o nosso povo, dizendo que o crente não enfrenta dificuldades. O crente enfrenta sim. O crente enfrenta vales na vida, passa por problemas na vida, vários vales. O vale da perda, o vale da depressão, o vale da angústia, o vale do medo, o vale da dúvida, porque nós somos humanos, há sangue nas nossas veias. Nós ainda estamos circunscritos a um corpo caído, a uma situação onde ainda está o pecado predominando no mundo, e por conta disso nós vamos enfrentar esses momentos difíceis na vida. Então eu não vim aqui nesta noite para prometer para você coisas que a palavra de Deus não promete. Eu não vim aqui como pastor e como líder desta igreja enganar você, e você nunca será enganado. Desse púlpito saiu, sai e continuará saindo sempre a verdade. Nós nunca vamos enganar aqueles que chegam aqui, porque muitos vão às igrejas esperando receber uma recompensa do Senhor, ou querendo que Deus resolva o seu problema, ou vão até Deus para que Deus melhore a vida. Nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre você verá coisas no que tange ao seu lado humano ou ao seu lado material acontecer na sua vida quando você aceita Cristo. Interessante que em 1988, quando eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador, era uma quarta-feira como essa, fria como essa, eu entrei numa congregação menor do que a congregação nossa de Ascensão, Edmilson, menor do que a congregação de Ascensão. Eu entrei numa congregação e ouvi uma mensagem simples de um pastor, e ele pregava de uma maneira tão simples, e aquilo entrou no meu coração, e aquilo foi capaz de mudar a minha vida, mas a situação externa, as questões externas da minha vida continuaram da mesma maneira. Eu continuei passando dificuldades, continuei enfrentando desafios na minha vida, e eu enfrento até hoje. Porque Deus, Ele quer nos ensinar algumas coisas muito importantes. Deus quer ser o nosso amigo, assim como Ele foi amigo de Elias. Eu quero pensar sobre isso com você hoje, esse tema. Deus, todos precisam de um amigo assim. Muitos não têm Deus como amigo. Muitos têm Deus como um oponente. Outros veem em Deus uma tábua de salvação,
mas não no sentido da alma, no sentido do corpo. Outros olham para Deus e veem que Deus é, na verdade, um solucionador de problemas. Deus não é nada disso. Deus é Senhor, soberano, onipotente, o Senhor absoluto de todas as coisas, mas Ele é nosso amigo. E como amigo, eu vejo que Ele toma algumas atitudes com Elias, que Ele também toma conosco, quando nós estamos debaixo do controle dEle, quando nós estamos debaixo das mãos dEle. É interessante que às vezes nós esperamos dos nossos amigos verdadeiros algumas atitudes, e eles não tomam, justamente porque são nossos amigos. Eu me lembro que, quando eu entrei para a igreja, quem me levou para a igreja foi um rapaz, ele chama Elias, curiosamente ele chama Elias. E esse rapaz me levou para a igreja, mas ele não tem aquele chamado de Deus para cuidar, ele tem aquele chamado assim, para levar para a igreja. Quando eu entrei na igreja, uma outra pessoa se aproximou de mim, é o meu pai na fé, o Rogério. E o Rogério, eu me lembro dos inúmeros momentos em que eu estava naquele processo inicial da minha caminhada cristã, quantas e quantas vezes eu estive com o Rogério, e o Rogério falou palavras duras para comigo. O Rogério, ele me disse alguns nãos, ele me privou de algumas coisas que na hora suscitaram em mim algum sentimento de indignação, mas hoje eu entendo que os nãos, as privações, as palavras duras que eu ouvi do meu pai na fé, contribuíram para que eu me estabelecesse diante de Deus. Porque o amigo, como nos diz Provérbios 17:17, ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Eu entendi isso depois de um tempo. Eu queria pensar com você nesta noite, então, sobre algumas coisas que aconteceram com Elias. Elias é aquele homem que Deus vai usar para combater a idolatria na nação de Israel. O povo de Israel havia se tornado tremendamente idólatra, e o maior Deus que o povo de Israel adorou naquela época, não é? Com D minúsculo, mas era talvez das divindades pagãs o maior, que era Baal. Haviam outras divindades na época, por exemplo, Astarote, Milcom, não é? Camuz, Moloque, que eram deuses pagãos, mas o maior destas divindades era Baal. E o povo de Israel, devido à fraca liderança de Acabe, com a influência de Jezabel, que introduziu o culto a Baal no povo, o povo de Israel, então, muito fácil de ser manipulado, não é? Você vai ver a história de Israel, Israel o tempo todo sendo manipulado. Um rei conseguia levar o povo de volta para Deus, outro rei retirava o povo da presença de Deus, e aqui o povo estava entregue à idolatria. Elias é aquele profeta que vai confrontar o erro de Israel, aquele profeta que vai confrontar o povo com o seu pecado, vai confrontar o rei de Israel com o seu pecado. E num determinado momento ele vai para o Monte Carmelo, e lá somente ele, contra 450 profetas de Baal, ele trava ali um combate. Eles vão dar uma amostra de quem seria o verdadeiro Deus. Os irmãos conhecem a história. Se os irmãos lerem primeiro livro de Reis, capítulo 18, os irmãos vão ver como foi esse combate. E os profetas de Baal clamavam, e se cortavam, e gritavam, não é? Elias até zombava, grite mais alto, talvez ele está dormindo, ou ele viajou, não é? E de repente, quando eles clamaram o dia todo, não houve resposta. Elias mandou que se construísse um altar, mandou que se construísse um rego ao redor do altar, e mandou jogar água, e jogaram água uma vez, e jogaram a segunda vez, e jogaram a terceira vez, de sorte que ele ficou encharcado de água. E Elias então ora ao Senhor, e ele clama, e ele fala: ó Senhor, mostre para esse povo hoje que há Deus em Israel. E de repente veio o fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E todo mundo começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas Elias mandou matar os 450 profetas de Baal. Elias estava no ápice da sua vida espiritual, no ápice do seu relacionamento com Deus. Às vezes nós estamos assim, nós estamos no ápice
Nós estamos bem com Deus. Eu oro o tempo todo, eu dou graças a Deus, eu tenho prazer de estar na igreja, eu tenho prazer de ler a Bíblia, é ou não é, irmãos? Eu tenho prazer de falar de Jesus para as pessoas, eu estou no ápice, eu estou no Monte Carmelo com Deus. Mas de repente, aquele homem, com aquela força que vinha do Senhor, ouve de Jezabel, a esposa de Acabe, uma ameaça. Ela mandou dizer para ele: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a essas horas, eu não fizer a sua vida como a vida de um desses profetas que você matou. Elias, inexplicavelmente, sai daquela condição, daquele ápice com Deus, e ele foge. Ele foge. Um homem que foi capaz de enfrentar 450 profetas, agora naquele momento, cansado, abatido, inexplicavelmente, porque é assim que acontece conosco. Você pode estar bem, você pode estar com a sua vida de vento em popa, você pode estar vivendo no ápice, vivendo no Monte Carmelo. De repente, você é tomado por uma apatia, por um desânimo que surge na nossa vida de forma inexplicável. É assim que chegam os vales na nossa vida. Eles não avisam, eles chegam, eles vêm. E de repente, então, Elias, agora, ele foge. E ele vai para o deserto. Mas ele não vai sozinho. O Deus que estava com ele no ápice, o Deus que está em cima, é o Deus que está embaixo. O Deus que está com você no momento de força, é o Deus que está conosco na fraqueza. O Deus que está com você no momento de alegria, é o Deus que está com você no momento de tristeza. Ele não vai sozinho. E o texto bíblico então vai nos dizer que Elias pediu para si a morte. Veja só, que vale, que situação. Aquele homem foi capaz de dizer: já basta, Senhor, eu não aguento mais. Eu não sou melhor do que os meus pais. Toma minha vida, me mata. Eu não quero mais viver. Eu estou angustiado, abatido, amargurado, cansado, debilitado. Eu quero morrer. Não é assim que às vezes nos sentimos? Não é assim que às vezes nós nos apresentamos? Às vezes estamos tão bem, mas de repente, onde estava aquela alegria? Aquela felicidade de outrora? Aquela força descomunal? Simplesmente se esvai. E nós percebemos a nossa fragilidade. Elias sentiu assim. Então eu aprendo algumas coisas que Deus fez com Elias. Algumas coisas maravilhosas que Deus fez com Elias. Algumas verdades preciosas para a nossa vida que nos ajudarão a atravessar o nosso vale. O versículo 1 a 9, nós vamos perceber uma coisa muito importante. Primeiro, quando você estiver atravessando o seu vale, passando pela sua dificuldade, quando você estiver embaixo, quando você for tomado por aquela tristeza, ou por aquela insegurança, ou por aquela incerteza, quando dúvidas ou interrogações chegarem ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia nessa primeira verdade: Deus é um amigo para todas as horas. Deus nunca vai exigir de você aquilo que você não está preparado para ser. Deus não é aquele Deus que exige de você mais do que você consegue dar. Quando você está bem servindo ao Senhor, Ele está ali com você. Ele está ali do seu lado. Mas quando você está triste, passando pelo vale, Ele também está ali, porque Ele não se afasta de nós. Elias, naquele momento, estava incapaz de perceber isso. Silenciosamente, ele sai de Samaria, ele sai de Israel, e ele vai para o deserto, mas Deus estava com ele. Deus caminha com ele, e ele vai para debaixo de um zimbro, e lá o anjo do Senhor fala: levanta, Elias, levanta e come. Mas o que me chama a atenção, nesse primeiro ponto, é o versículo 9. O versículo 9 falou demais comigo. Irmãos, que maravilha do versículo 9. Veja só, 1 de Reis 19, 9.
Veja só, irmãos, que coisa linda isso aqui. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, irmãos, preste atenção, que fazes aqui, Elias? Fernando, Deus não disse assim, que fazes aí, Elias? Como é que Deus diz? Que fazes aqui, Elias? Por quê? Porque Deus estava com ele, perto dele. Que fazes aqui, Elias? Você já sentiu esse momento de tristeza? E Deus chegando perto de você e falar assim, que fazes aqui, Osmar? Um dia eu encontrei com uma irmã no centro da cidade de Divinópolis, que eu amo muito, e ela estava passando por um momento desse, triste, abatida, e eu conversei com ela, e ela disse assim, pastor, eu estou numa caverna, eu estou na minha caverna. E eu falei com ela, minha irmã, Deus está aí com a irmã, falando para a irmã, que fazes aqui? Meus amados irmãos, isso é maravilhoso. Saber que eu não estou sozinho no meu vale. Então, quando você estiver no vale, lembre que o Senhor está falando assim, que fazes aqui, Geraldo? Que fazes aqui, Fátima? Que fazes aqui, Mamede? Que fazes aqui, Anderson? Que fazes aqui, Alex? Aqui não é o seu lugar. Vamos sair daqui. Eu vou te ajudar a sair dessa situação. Eu vou tirar você dessa caverna. Eu vou sair com você daqui. Eu quero te mostrar algumas coisas. Foi o que Deus falou para Elias, vem aqui para fora, Elias. E aí Deus fez Elias ter uma experiência com Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz no Salmo 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro o quê? Bem presente na angústia. Provérbios 17, 17, eu já falei, não é? O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Os verdadeiros amigos não são aqueles que aparecem no dia de festa. Os verdadeiros amigos são aqueles que principalmente estão nos dias de dor. É ali que você percebe quem é seu amigo ou não, e o Senhor é um deles. O Senhor é o maior deles. Quando eu estou no meu dia de dor, no meu dia de vale, eu preciso entender que o Senhor está ali. Que fazes aqui, meu filho? Meus irmãos, um turista foi ao Rio de Janeiro, e ele foi para ver o Pão de Açúcar. Ele queria ver o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. E ele chegou no hotel, alugou um quarto bem de frente para o Pão de Açúcar. Quando ele chegou no hotel, ele abriu a janela, mas ele não conseguiu ver o Pão de Açúcar. A poeira, a poluição, uma fumaça densa, impediu aquele turista de ver o Pão de Açúcar. Ele ficou todo decepcionado. Então, um dos rapazes que trabalhavam, percebendo a tristeza dele, perguntou o porquê daquela tristeza. Ele disse, eu vim de longe e um dos meus sonhos era conhecer o tão famoso Pão de Açúcar. E quando eu abro a minha janela, que eu aluguei um quarto caro, com uma vista de frente para o Pão de Açúcar, eu não consigo ver o Pão de Açúcar por causa dessa fumaça densa que está aí, essa poluição que está aí. Aquele jovem então chamou aquele senhor e disse assim, eu vou dar um conselho para o senhor. Amanhã, 6 horas da manhã, levante, abra a janela e o senhor verá o Pão de Açúcar. Ele obedeceu. No outro dia, cedinho, ele levantou. Quando ele abriu a janela, lá estava o imponente Pão de Açúcar. Limpo, aquela coisa linda. Ele ficou estupefato de ver que maravilha. Não havia poluição, não havia mais aquela fumaça densa. Tudo estava limpo e ele podia ver o Pão de Açúcar. Às vezes, nós estamos como esse turista. Só que nós não estamos conseguindo ver o Pão de Açúcar, não é isso. Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus, porque há fumaça, há sujeira no nosso coração.
há uma fumaça densa, uma névoa entre nós e Deus, que muitas vezes é provocada pela dúvida, pela incerteza. Deus, o Pão de Açúcar sempre esteve lá, Deus sempre está lá. O problema não é Deus, o problema sou eu. Eu é que não consigo ver Deus, mas Ele está lá. Ele não arreda o pé, Ele não sai de onde Ele está, Ele continua lá para ajudar você. Você precisa entender o seguinte: o que é que está me impedindo, Senhor, de sentir a sua presença perto de mim? Porque eu sei que o Senhor está aqui. E eu tenho certeza que pelo Espírito de Deus, Ele vai nos mostrar. Talvez você precise retirar alguma sujeira do seu coração, alguma névoa da sua vida, algum pecado que você ainda não confessou, alguma coisa que você ainda não abandonou. Você continua vivendo de alguma maneira contrária à vontade de Deus, aí chega o vale e você não consegue olhar, e você não consegue enxergar Deus, mas Ele está lá. Meu filho, o problema é que há sujeira entre a gente. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, causam separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Reconheça, entenda o que é que está acontecendo, Senhor. Por que é que eu estou assim me sentindo tão só? Senhor, por que eu não consigo te ver? Avalie a sua vida. Talvez a névoa impedindo você de ver o Senhor, porque Ele está lá. Ele sempre está. Então essa é a primeira lição que eu aprendo. Deus é um amigo para todas as horas. Para todas as horas. Você está feliz? Converse com Ele. Ele está ali. Perdão, Ele está aqui. Você está alegre? Converse com Ele. Ele está aí. Na hora da sua oração, fale com Ele: Senhor, eu estou tão feliz hoje. Aconteceu isso comigo. Por quê? Por que eu só me lembro de compartilhar os problemas com Deus? Será que eu compartilho as bênçãos com Ele também? Será que eu falo para Ele o tanto que eu estou feliz? Gente, será que eu elogio Deus? Ele também quer ser elogiado. Ô Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. Eu quero te agradecer, Senhor. Nossa, olha, de verdade, eu estou assim, eu estou impressionado com o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero te agradecer, o Senhor é maravilhoso demais. Obrigado porque o Senhor está aqui comigo, eu sinto a sua presença perto de mim, Senhor. Como eu estou feliz porque o Senhor me deu essa bênção. Eu queria tanto isso, o Senhor me deu. Senhor, obrigado, o Senhor é maravilhoso, eu te amo. Porque Ele está com você, pertinho de você. Agora, quando chegar ao vale, Senhor, está difícil, complicado. Eu estou passando por um vale difícil, um vale profundo, Senhor, me ajude. Eu preciso do Senhor. Aquela alegria de ontem não existe mais. E eu sei que como o Senhor estava comigo ontem, o Senhor continua comigo aqui agora. Por isso eu peço ao Senhor que me ajude. Eu te peço, me ajude a sair desse vale, me ajude a sair dessa caverna. Você está em alguma caverna hoje? Qual é o vale que você tem enfrentado na sua vida? Qual é a caverna na qual você está? O Senhor está dizendo para você: que faz isso aqui? Que faz isso aqui? Venha. Eu quero te mostrar algumas coisas. Saia da caverna. A segunda lição que eu aprendo, Deus é um amigo que conhece nossas mais profundas necessidades. Veja só o versículo 5 a 7. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado será a longa viagem. O que Elias precisava naquele momento? Comida, alimento. Ele não precisava de puxão de orelha. Ele não precisava de nenhuma sacudidela de Deus. Que vergonha, hein, Elias? Que vergonha.
Você me decepcionou, Elias. Rapaz, cadê aquela força de ontem, rapaz? Onde é que está aquele Elias? Foi assim que Deus fez? Não. Elias, vem cá. Nesse momento que você precisa é de comida. E eu vou te alimentar. Eu tenho o que você precisa. Deus conhece cada um de nós, cada particularidade, cada detalhe, cada partícula, cada célula. E Ele sabe exatamente o que eu preciso. E como meu amigo que Ele é, Ele não necessariamente me dará o que eu quero, mas me dará o que eu preciso. Ele sabe o que o Zé Maria precisa agora. Ele sabe o que a irmã Cida precisa agora. Ele sabe o que a Renata precisa. E o que a Renata precisa é diferente do que a Cida precisa, que é diferente do que o Fernando precisa, que é diferente do que o Saulo precisa. E para cada um de nós, como nosso amigo, Ele vai nos dar o que precisamos e não o que queremos. Porque às vezes o que queremos nos fará mal. E naquele momento, sabe o que Elias queria? O que Elias queria? A morte. Ele queria morrer. Ele disse, já basta, Senhor. Já basta. Me mata, me leva. Eu não sou melhor do que meus pais. Não é disso que você precisa. Nesse momento você precisa de alimento. Levanta, come. Come porque você tem uma viagem pela frente. Levanta e come. Eu estou lendo um livro fantástico. Eu disse que Deus controla todas as coisas. E Deus colocou no meu coração ler esse livro. E esse livro tem me ajudado demais, como pastor. Porque como pastor, eu preciso atender pessoas que estão passando por vales. O tempo todo eu estou atendendo pessoas que estão passando por vales. O tempo todo. E eu preciso saber como lidar com essas pessoas. E nem sempre, que é isso? Isso vai passar. Não, isso aí não é nada. Não ajuda ninguém. Não é disso que a pessoa está precisando. Ela não está precisando de tapinha nas costas. Ela não está precisando de, naquele momento, de palavras, palavras que vão incentivar. Ela não está precisando disso. Naquele momento ela precisa ser ouvida. Ela precisa colocar para fora. Ela precisa chorar. Às vezes na minha vida como pastor eu não falo nada. Eu deixo a pessoa falar. E ela vai falando, 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 vai falando. E quando termina ela fala, pastor, eu estou tão bem agora. Por quê? Porque ela pôde fazer aquilo que ela queria fazer. Naquele momento, o que ela precisava era pôr para fora. Às vezes a gente precisa ter a perspicácia de entender que é uma palavra, que é um alento, mas naquele momento não. O que é que você precisa? Nesse momento, pastor, eu quero apenas falar. Deus é assim, nesse momento eu vou te dar o que você precisa. E nesse momento, preste atenção, nesse momento, o que você precisa é de um não. E Deus diz não para você. E você fala, Senhor, mas é uma coisa boa? Não. É o que você precisa naquele momento. E aquilo vai ser suficiente para mudar a sua vida lá na frente. Hoje eu entendo por que Deus disse tantos nãos para mim. E olha que eu já passei por cada vale, meu irmão. Cada vale. Mas Deus me disse não no meio do vale. Eu disse, gente, mas não era para Deus me dizer sim? O sim não ia me tirar do vale? Nem sempre. O sim pode mascarar. O sim pode fazer você viver uma realidade que não existe. Deus precisa fazer você encarar a realidade de que você tem um problema e ele precisa ser tratado. Então Deus disse para Elias, levanta, rapaz, come. O que você precisa agora é de alimento. Veja só o que nos diz Mateus 6, 7 e 8. Mateus 6, 7 e 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8.
E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Às vezes eu peço a Deus uma coisa, mas o que eu preciso é outra. É por isso que nós devemos orar e falar assim: Senhor, o que eu quero é isso. Mas eu não sei se isso é o que vai me ajudar a sair desse vale. Por isso eu entrego a minha vida e peço ao Senhor, me tire desse vale, independente da resposta que o Senhor tiver. E pode ser que seja o não que vai ajudar você a sair do vale. Mas eu aprendo mais uma verdade nesse texto. Eu aprendo uma verdade nesse texto. Deus é um amigo sincero. Veja só o versículo 7 e 8. 7 e 8. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Está vendo como que Deus sabia de tudo? Você precisa de alimento, porque eu sei o que vai acontecer com você daqui a pouco, e você precisa disso agora. Deus tem o controle da nossa vida, e Ele sabe o que vem lá na frente. Por isso, Ele vai nos dar o que for necessário, para que nós possamos estar preparados para o que vem por aí. Então Deus é um amigo sincero. Não é? Ele não escondeu de Elias a verdade, ele disse: vai ser longa a viagem, rapaz. Vai ser longa. Não vai ser pouca coisa que você vai caminhar, não. Vai ser difícil a caminhada. Elias não sabia, mas ele sabia. 40 dias e 40 noites. Sem parar. Você vai ter que caminhar muito. Eu não vou te esconder, não é fácil. Quando você vem para Cristo, Cristo fala com você assim: você quer me seguir? Então tá bom, então carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo. Não é fácil me seguir, não. Meu irmão, não é fácil ser cristão, não. Quem foi que disse isso? Ser cristão não é viver numa redinha com água de coco o tempo todo, não. Ser cristão é assumir a cruz, é negar a si mesmo, é sofrer por amor a Jesus, é mortificar a carne, é dizer não para o pecado, é viver uma vida de santidade. Não é fácil. Não é fácil seguir Jesus. Estava conversando com uma pessoa hoje, eu disse isso. Não é fácil, mas é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Não é fácil, ele é sincero. Apocalipse 2:10, veja só o que nos diz Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10, muito conhecido dos irmãos, nos diz assim: não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, ser fiel até a morte é isso mesmo, ser fiel mesmo que te custe a vida. Eu fiquei sabendo hoje de um pastor norte-coreano, um pastor da Coreia do Norte, que foi morto pelo governo norte-coreano. Ele tinha 3 igrejas sob a responsabilidade dele, 600 membros, cada uma das igrejas ele ajudou a fundar. Foi ele que fundou e pastoreava 3 igrejas. Foi morto hoje pelo Exército Vermelho da Coreia do Norte. É assim a vida cristã. Talvez nós estamos vivendo num país onde não é exigida a nossa vida humana, mas é exigida, não é, a nossa vida no que tange aquilo que queremos ou aquilo que almejamos. Precisamos dizer não para as propostas do mundo, não para aquilo que o mundo tem para nós, e sim para Deus. Senhor, eu te pertenço, eu vou viver para ti. Isso vai custar um alto preço para você, mas Deus é sincero. Você quer vir? Então venha, mas saiba que a situação é essa e essa. Eu não escondo isso de você. Você sabe qual é a origem da palavra sincero? A origem da palavra sincero é a seguinte: na Roma antiga,
alguns escultores muito hábeis, eles faziam estátuas das pessoas, e essas pessoas colocavam estátuas nos jardins. Então, quando alguém passava por uma rua, via a estátua de alguém e sabia que ali naquela casa morava aquela pessoa. Não é? Então, eram estátuas muito bem feitas. Haviam escultores muito habilidosos, que faziam estátuas perfeitíssimas, mas havia alguns que não. Lá, fazendo, não é, aquela estátua, de repente, quando eles estavam nos finalmente, quase terminando a estátua, uma martelada rachava a estátua. O que ele fazia? Ele colocava cera. Passava cera na rachadura e pintava a estátua e vendia a estátua. A estátua era colocada do lado de fora das casas, aí vinha a chuva, vinha o vento, vinha o sol. O que acontecia com a cera? Derretia e aparecia a rachadura. Aí os clientes romanos começaram a ficar atentos a esse detalhe. E eles então começaram a procurar aqueles escultores mais hábeis. E eles então chegavam perto do escultor e diziam assim: eu quero uma estátua, mas sine cera. Sem cera. Real. Daí veio a palavra sincero. Deus é um amigo assim, Marcão. Sem cera. Real. Sincero. Aí eu pergunto, será que nós somos assim com Deus? Como é que nós estamos diante de Deus? Será que se Deus vasculhar bem o pastor Alex, ele vai encontrar alguma rachadura? Não faça isso, Senhor, por favor. Porque nós temos, irmãos. Mas Deus não. Você pode vasculhar, e você nunca encontrará uma cera em Deus, porque Ele é sincero. Ele não esconde de nós a verdade. E por último, para encerrar, Mateus 24:9. Tenho que ler Mateus 24:9. Mateus 24, versículo 9 diz assim: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O sermão escatológico de Jesus, o princípio das dores, Jesus falando para os discípulos deles: vocês vão ser odiados, as pessoas vão matar vocês, olha, vocês vão passar por momentos dificílimos, vocês vão enfrentar muitas dificuldades por amor do meu nome. O que é isso, irmãos? É um amigo sem cera, é um amigo sincero, que não me esconde a verdade, mas também nunca me abandona. Eu quero aprender agora a última lição com você, caminhando para o final do nosso culto. Deus é um amigo encorajador. Oh, glória ao Senhor por isso. Versículos 9 a 18. É um dos últimos textos desta noite. 9 a 18. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria.
E a Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, isso aqui é o quê? Encorajamento, irmãos. Deus está dizendo para Elias: Elias, você está desanimado? Vem cá, eu vou falar algumas coisas para você. Elias, o seu trabalho não foi em vão não, Elias. Você está achando que o que você fez foi pouco? Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, eles vão cuidar, eles vão ser responsáveis por trazer justiça para esse povo. E tem mais uma coisa, Elias, tem 7.000 lá que não dobraram o joelho diante de Baal. A palavra de Deus não diz, irmãos, mas me permitam dizer algo para vocês, uma impressão que eu tenho aqui nesse texto. Esses 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal, muito provavelmente foram influenciados por Elias. Pela coragem dele, pelo testemunho dele, pela firmeza dele. Então Deus está dizendo: nada foi perdido, eu tenho mais trabalho para você, você ainda não chegou no final, tem mais coisa para você fazer, levanta, vamos Elias. Isso é encorajar, irmãos. É isso que Deus quer que nós entendamos quando nós estamos no vale. Meu filho, você está no vale, você está passando por uma dificuldade, eu sei disso, eu estou aí com você, eu não te deixei, não vou te desamparar, mas meu filho, isso não significa que você tem que parar, eu tenho muita coisa para você fazer, eu tenho coisas para você realizar. Deus tem um chamado para nós, Deus tem um trabalho para que nós realizemos na igreja. Qual é o chamado? O que é que Deus tem para você? Hoje eu disse para uma pessoa muito amada, eu disse: não importa qual seja a sua dificuldade, querida, não pare a sua caminhada. Martin Luther King disse o seguinte: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Se você não puder engatinhar, rasteje, mas nunca pare. É isso que Deus espera de nós. Não há promessa de que nós não vamos enfrentar vales, não há promessa de que nós não vamos enfrentar dificuldades, mas quem disse que as dificuldades vão nos parar? Quem disse que as dificuldades vão nos impedir de servir ao Senhor? Meu irmão, ore ao Senhor e fale: Senhor, eu estou passando por um grande vale, eu estou passando por uma grande dificuldade, eu estou enfrentando um grande problema, mas eu quero que o Senhor saiba de uma coisa: não há problema nessa terra que me impeça de servi-lo. É isso que Deus merece, é isso que Deus espera de nós. Meus irmãos, todos passam por vales. João capítulo 5, versículo 17, eu li na segunda-feira, não é? Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele não parou para que nós não paremos. Deus tem uma missão para essa igreja. E enquanto Ele me permitir pastorear os irmãos, nós vamos caminhar juntos e cumprir a missão que Deus nos entregou. Ah, pastor, o senhor não sabe o vale que eu estou passando. Meu irmão, vamos passar juntos, conte comigo. Nós vamos passar juntos, mas parar não. Uma frase que eu quero compartilhar com você, uma frase que eu vi hoje, do filósofo Sêneca. Ele disse o seguinte: não é porque as coisas são difíceis que não temos coragem, é porque não temos coragem que as tornamos difíceis. O que aconteceu? Elias obedeceu, Elias saiu daquele vale, ele foi, ungiu Azael, ungiu Jeú, ungiu Eliseu, e depois Deus falou: agora sim, tudo pronto, cumpriste com o teu ministério, vem para mim. Eu quero você aqui comigo. E ele foi elevado ao céu, num carro de fogo, os irmãos conhecem a história. Foi trasladado para não ver a morte. Meus amados irmãos, você tem passado por algum vale? Você tem enfrentado algum vale na sua vida? Você tem, ou você está dentro de alguma caverna nesse momento? O Senhor,
nosso grande amigo, ele está aqui nesta noite. Ele sabe qual é a caverna na qual você está. Ele sabe qual é o vale que você tem enfrentado. E olha, eu tenho uma notícia para te dar. Não garanto que vai ser fácil sair desse vale. Não posso te dizer isso. Eu queria, mas não posso. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincera. Pode ser que seu vale demore. Pode ser que ele demore mais um tempo. Pode ser que você chore mais um pouco. Pode ser que você se entristeça por mais um tempo. Mas eu garanto para você que sozinho você não vai estar.